Antes que os homens escrevessem sua própria história, as Escrituras já falavam de seres antigos como a própria criação, os anjos, invisíveis aos olhos comuns, mas profundamente presentes na narrativa bíblica. Eles aparecem como mensageiros, guerreiros, guardiões e adoradores eternos de Deus. Quem são realmente esses seres? Qual é sua natureza, seu poder e seu papel no drama da redenção? Neste estudo, vamos explorar o que a Bíblia revela sobre a natureza e o ofício dos anjos. A palavra anjo vem do termo grego angelos, que significa simplesmente mensageiro. Na Bíblia, os anjos são apresentados como seres espirituais criados por Deus, destinados a cumprir sua vontade e servir aos propósitos divinos na criação. Diferente dos homens, eles não pertencem ao mundo material, mas ao reino espiritual. O salmista declara claramente sua origem. Salmos 104:4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Este versículo revela algo profundo. Os anjos não são meras figuras, simbólicas ou alegorias religiosas. Eles são seres reais, criados por Deus, dotados de inteligência, vontade e consciência. Na filosofia teológica, eles são frequentemente chamados de intelectos puros, pois não dependem de corpos físicos para existir. Ainda assim, nas Escrituras, muitas vezes aparecem assumindo forma visível para interagir com os homens. Os anjos aparecem em momentos decisivos da história bíblica, na proteção do povo de Deus, na transmissão de revelações, na execução de juízos divinos e até mesmo no anúncio das maiores promessas da redenção. Eles não são objetos de adoração, pois pertencem à ordem das criaturas, mas são testemunhas constantes da glória de Deus e da história da salvação. Assim, desde o início da revelação bíblica, os anjos surgem como servos do Altíssimo, participantes do governo espiritual do universo, sempre subordinados à vontade daquele que os criou. Para compreender os anjos de forma correta, é necessário primeiro entender sua natureza espiritual. Diferente dos seres humanos, que foram criados como uma união entre corpo e espírito, os anjos são descritos nas Escrituras como seres puramente espirituais, pertencentes a uma ordem de existência distinta da humanidade. O autor da Epístola aos Hebreus apresenta essa realidade com clareza. Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa declaração revela duas verdades profundas. Primeiro, os anjos são espíritos, o que significa que sua essência não depende de matéria física. Segundo, eles possuem uma missão ativa no plano divino, sendo enviados por Deus para auxiliar aqueles que caminham rumo à salvação. Do ponto de vista filosófico e teológico, os anjos pertencem a uma categoria de existência que está entre Deus e os homens. Eles não são eternos como Deus, pois foram criados, mas também não estão limitados pelas fraquezas da carne humana. Isso os torna seres de grande capacidade intelectual e espiritual. Ainda assim, a Bíblia deixa claro que os anjos não são oniscientes nem onipotentes. Eles possuem conhecimento elevado, mas limitado. O próprio Jesus declarou que há mistérios conhecidos apenas por Deus. Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Portanto, os anjos são criaturas poderosas e espirituais, mas ainda assim dependentes do Criador. Eles refletem a sabedoria e a ordem do universo divino, atuando como servos conscientes da vontade de Deus, sempre cumprindo suas ordens no governo invisível do mundo. Quando a Bíblia descreve os anjos, ela frequentemente enfatiza algo impressionante: o extraordinário poder que esses seres possuem. Embora sejam criaturas e não divinos, os anjos são apresentados como agentes de força e autoridade no mundo espiritual, capazes de realizar feitos que ultrapassam qualquer capacidade humana. Em diversos momentos das Escrituras, um único anjo é suficiente para mudar o curso de uma batalha ou executar um juízo divino. Um dos exemplos mais impressionantes aparece na história do rei Ezequias,
quando o exército da Assíria cercava Jerusalém. Durante a noite, um anjo do Senhor interveio e, como está escrito em 2 Reis 19:35, sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Este episódio revela que o poder angelical não é simbólico, mas real e devastador quando executa a vontade de Deus. Ainda assim, esse poder nunca é independente. Ele sempre procede da autoridade divina. Os anjos não agem por iniciativa própria, mas como instrumentos do governo celestial. A filosofia cristã muitas vezes observa que, enquanto os homens lutam com espadas e estratégias, os anjos operam em um plano invisível, onde decisões espirituais moldam acontecimentos históricos. Assim, quando as Escrituras falam sobre anjos, elas não estão descrevendo figuras delicadas ou decorativas, mas seres espirituais de enorme força, capazes de intervir no destino das nações quando enviados pelo Altíssimo. Ao estudar atentamente as Escrituras, percebe-se que o mundo angelical não é um reino de completa uniformidade, mas uma ordem estruturada e organizada. Assim como na criação visível existem diferentes níveis de autoridade e função, também no mundo espiritual parece existir uma hierarquia entre os anjos, com diferentes posições, responsabilidades e graus de autoridade. Essa ideia aparece de forma clara nas cartas apostólicas, onde são mencionadas diversas categorias espirituais. O apóstolo Paulo sugere essa estrutura quando descreve a supremacia de Cristo sobre todos os poderes espirituais, como está escrito em Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A menção de tronos, dominações, principados e potestades indica que o universo espiritual possui uma ordem de governo estabelecida por Deus. Esses termos não são usados como poesia vazia, mas como descrições de realidades espirituais que participam do funcionamento do cosmos criado. Ao longo da tradição teológica cristã, muitos estudiosos interpretaram essas referências como evidência de diferentes ordens angelicais, cada uma exercendo papéis específicos no serviço divino. Alguns anjos atuam como mensageiros, outros como guardiões, outros como executores de juízo e outros ainda como adoradores contínuos diante do trono de Deus. Essa organização revela algo profundamente filosófico sobre a própria natureza da criação. O universo de Deus não é caos, mas ordem, harmonia e propósito, refletidos tanto no mundo visível quanto no invisível. Dessa forma, quando falamos de anjos, estamos olhando para uma comunidade espiritual estruturada, onde cada ser possui um lugar e uma missão dentro do grande plano divino. Entre todos os anjos mencionados nas Escrituras, poucos possuem tanta relevância quanto Miguel, identificado explicitamente como arcanjo, um título que indica posição de liderança entre os exércitos celestiais. Seu nome, em hebraico, Micael, significa "quem é como Deus?", uma pergunta que, ao mesmo tempo, é um nome e uma declaração de fidelidade ao Criador. Nas páginas da Bíblia, Miguel aparece sempre ligado a momentos de conflito espiritual, como um defensor do povo de Deus e comandante das hostes celestiais. Um exemplo claro aparece no livro de Daniel, onde sua função protetora é revelada, como está escrito em Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui, Miguel é chamado de grande príncipe, indicando autoridade espiritual sobre o povo de Deus. No Novo Testamento, sua figura reaparece associada a batalhas espirituais profundas,
como está escrito em Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Esse episódio revela não apenas sua autoridade, mas também sua submissão à justiça divina, pois mesmo enfrentando o diabo, Miguel não age com arrogância, mas invoca a autoridade do próprio Deus. Assim, Miguel surge nas Escrituras como um guerreiro celestial, um guardião do povo de Deus e um exemplo de humildade diante do poder divino, lembrando que mesmo os maiores entre os anjos permanecem servos do Altíssimo. Se Miguel aparece nas Escrituras como um guerreiro celestial, Gabriel surge principalmente como mensageiro das maiores revelações de Deus. Seu nome, vindo do hebraico Gavriel, significa "Deus é a minha força", e sua missão nas Escrituras está profundamente ligada à comunicação de eventos decisivos no plano da redenção. Gabriel aparece pela primeira vez no livro do profeta Daniel, trazendo explicações sobre visões proféticas que envolviam o futuro das nações e do povo de Deus. Como está escrito em Daniel 8:16, "E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão." Nesse momento, vemos Gabriel como intérprete das revelações divinas, alguém enviado para tornar compreensíveis os mistérios proféticos. Séculos depois, sua presença volta a marcar um dos momentos mais extraordinários da história bíblica, o anúncio do nascimento de João Batista, e logo depois, o anúncio do nascimento de Jesus. O próprio anjo se identifica diante de Zacarias, como está escrito em Lucas 1:19. "E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas." Mais tarde, ele aparece novamente diante de Maria, trazendo a notícia que mudaria o destino da humanidade, como está escrito em Lucas 1:31. "E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus." A figura de Gabriel revela um aspecto fascinante do ministério angelical. Os anjos não apenas executam juízos ou batalhas, mas também participam da transmissão das promessas divinas, sendo portadores das mensagens que ligam o céu à história humana. Entre as ordens angelicais descritas nas Escrituras, os querubins ocupam uma posição particularmente impressionante, sendo frequentemente associados à presença direta da glória de Deus. Diferente da imagem popular de pequenos anjos infantis, os querubins bíblicos são descritos como seres majestosos e profundamente simbólicos, ligados ao trono divino e à santidade do Criador. Sua primeira aparição acontece logo após a queda do homem, quando Deus os coloca como guardiões do acesso ao Éden, como está escrito em Gênesis 3:24. "E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida." Desde esse momento inicial da história bíblica, os querubins aparecem como protetores da santidade divina, impedindo que o homem caído tenha acesso direto ao que foi separado por Deus. Mais tarde, no tabernáculo e no templo de Israel, suas imagens são colocadas sobre a Arca da Aliança, simbolizando a proximidade do trono de Deus com seu povo. Como está escrito em Êxodo 25:18, "Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório." Já nas visões do profeta Ezequiel, os querubins são descritos com detalhes extraordinários, revelando uma aparência complexa e cheia de significado espiritual. Como está escrito em Ezequiel 10:14, "E cada um tinha 4 rostos. O primeiro rosto era de querubim, o segundo rosto de homem, o terceiro de leão, e o quarto de águia." Essas imagens, profundamente simbólicas, apontam para a ideia de que os querubins representam a plenitude da criação, servindo diante de Deus, guardando sua glória e participando do governo do universo sob sua autoridade. Se os querubins aparecem ligados à guarda da glória divina,
Os serafins surgem nas Escrituras como seres dedicados à adoração incessante diante do trono de Deus. O próprio nome serafim vem de uma raiz hebraica que significa arder ou queimar, sugerindo criaturas associadas ao fogo da santidade divina. A principal descrição desses seres aparece na visão do profeta Isaías, quando ele contempla o Senhor em sua majestade celestial. Como está escrito em Isaías 6, 2, 3, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa cena revela algo profundamente significativo. Mesmo sendo criaturas celestiais, os serafins cobrem seus rostos diante da glória de Deus, indicando que a santidade divina ultrapassa até mesmo a pureza dos seres angelicais. Seu cântico eterno, Santo, 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 não é apenas uma declaração de louvor, mas uma proclamação da natureza absoluta de Deus, cuja santidade define toda a realidade. A visão continua mostrando que a presença desses seres está ligada também à purificação espiritual, pois um dos serafins toca os lábios do profeta com uma brasa viva, como está escrito em Isaías 6, 6, 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Assim, os serafins representam o fogo da santidade divina que purifica, transforma e chama o homem para participar da missão de Deus no mundo. Além dos arcanjos, querubins e serafins, as Escrituras também revelam a existência de muitos outros anjos que exercem funções específicas dentro do plano divino. Esses mensageiros celestiais aparecem em diferentes momentos da história bíblica, realizando tarefas variadas, protegendo servos de Deus, transmitindo instruções, executando juízos ou conduzindo acontecimentos importantes no curso da redenção. A Bíblia sugere que o número desses seres é imenso, ultrapassando qualquer cálculo humano. Como está escrito em Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Essa multidão celestial revela que o universo espiritual é vasto e ativo, constantemente envolvido na administração da criação. Em algumas passagens, os anjos aparecem como executores diretos das decisões divinas. Um exemplo marcante ocorre durante o julgamento de Sodoma, quando anjos são enviados para retirar Ló da cidade antes da destruição, como está escrito em Gênesis 19, 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Em outros momentos, eles atuam como protetores daqueles que temem a Deus, demonstrando que sua atuação não se limita a grandes eventos históricos, mas também alcança a vida individual dos fiéis. Como está escrito em Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essas passagens revelam uma realidade fascinante. Enquanto os homens vivem sua história visível na terra, existe um mundo espiritual em constante atividade, onde mensageiros de Deus trabalham silenciosamente para cumprir os propósitos do reino. Ao percorrer as páginas do Antigo Testamento, percebe-se que os anjos aparecem repetidamente como instrumentos ativos da revelação e da providência de Deus. Eles não são figuras ocasionais, mas participantes constantes da história do povo de Israel. Desde os patriarcas até os profetas, os anjos surgem em momentos decisivos, orientando, protegendo e revelando a vontade divina. Um dos primeiros exemplos ocorre na vida de Abraão, quando um anjo interveio no momento em que ele estava prestes a sacrificar Isaque, como está escrito em Gênesis 22, 11 e 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada,
porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Esse episódio mostra o anjo como mediador da intervenção divina, interrompendo um ato que se tornaria um símbolo profundo da fé. Em outro momento da história de Israel, vemos a presença angelical acompanhando o povo durante sua jornada no deserto. Deus promete enviar um anjo para guiá-los e protegê-los, como está escrito em Êxodo 23:20. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Essas aparições revelam algo profundo sobre a maneira como Deus governa a história. Embora ele seja soberano sobre tudo, frequentemente escolhe agir por meio de mensageiros espirituais, permitindo que os anjos participem da condução do seu povo. Assim, no Antigo Testamento, os anjos aparecem como guardiões, guias e portadores da palavra divina, testemunhando o cuidado constante de Deus com aqueles que caminham segundo sua vontade. Quando chegamos ao Novo Testamento, a atividade dos anjos não diminui. Pelo contrário, ela se torna ainda mais evidente nos momentos centrais da história da redenção. Desde o anúncio do nascimento de Jesus até os acontecimentos que cercam sua ressurreição, os anjos aparecem como mensageiros que testemunham e proclamam as obras de Deus. O nascimento do Salvador, por exemplo, foi anunciado não apenas por um anjo, mas por uma multidão celestial que proclamou a glória divina aos pastores nos campos de Belém. Como está escrito em Lucas 2:13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ao longo do ministério de Jesus, os anjos também aparecem como servos que fortalecem e assistem o Filho de Deus em momentos de profunda provação. Depois da tentação no deserto, por exemplo, as Escrituras relatam que o próprio céu enviou auxílio. Como está escrito em Mateus 4:11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. A presença angelical também marca o momento da ressurreição, quando um anjo anuncia às mulheres que Cristo havia vencido a morte. Como está escrito em Mateus 28:5-6. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Essas passagens revelam que os anjos participam do drama da salvação não como protagonistas, mas como testemunhas e proclamadores das obras de Deus, servindo ao propósito maior que culmina na pessoa de Jesus Cristo. Além de participarem de momentos decisivos da história da redenção, os anjos também aparecem nas Escrituras, colaborando de maneira indireta no avanço do Evangelho entre os homens. Embora a missão de pregar as boas novas tenha sido confiada principalmente aos seres humanos, em algumas ocasiões, Deus utiliza anjos para preparar o caminho para que essa mensagem alcance novos corações. Um exemplo marcante ocorre no livro de Atos, quando um anjo intervém na vida de Filipe, direcionando-o a um encontro que mudaria a história espiritual de um homem e abriria portas para a fé em novas regiões, como está escrito em Atos 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Esse encontro levaria Filipe a explicar as Escrituras ao eunuco etíope, que acabaria recebendo a mensagem do Evangelho. Outro episódio igualmente impressionante acontece na história de Cornélio, um centurião romano que buscava a Deus com sinceridade. Deus envia um anjo para orientá-lo e preparar o caminho, para que o apóstolo Pedro lhe anunciasse o Evangelho. Como está escrito em Atos 10:3-4, este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando nele os olhos e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
Esses relatos mostram que os anjos não substituem o testemunho humano, mas frequentemente preparam circunstâncias, direcionam encontros e abrem caminhos para que a mensagem da salvação alcance aqueles que estão procurando a verdade. Embora a Bíblia revele a existência de um vasto exército de anjos fiéis a Deus, ela também ensina que uma parte do mundo angelical se rebelou contra o Criador, dando origem ao que as Escrituras descrevem como o reino dos anjos maus. Esses seres são frequentemente chamados de demônios ou espíritos malignos e atuam em oposição ao propósito divino, procurando enganar, corromper e afastar a humanidade da verdade. O Novo Testamento fala claramente sobre essa realidade espiritual quando descreve a luta invisível que acontece além daquilo que os olhos humanos podem perceber. Como está escrito em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem revela que o mal não é apenas uma questão moral ou psicológica, mas também uma realidade espiritual organizada, composta por seres que um dia fizeram parte da ordem angelical criada por Deus. Esses espíritos rebeldes atuam sob a liderança de Satanás, procurando distorcer a verdade e influenciar o coração humano. Ainda assim, as Escrituras deixam claro que esse reino não é igual ao de Deus em poder ou autoridade. Ele existe de forma limitada e temporária, sempre sujeito ao domínio final do Criador. Assim, quando a Bíblia fala sobre o reino das trevas, ela não está apresentando duas forças iguais em conflito, mas sim criaturas caídas que resistem à autoridade divina, enquanto aguardam o dia do juízo definitivo. A existência dos anjos maus levanta uma pergunta inevitável: como seres criados por Deus, perfeitos em sua origem, puderam se rebelar contra o próprio Criador? As Escrituras indicam que, assim como o homem recebeu liberdade moral, também os anjos foram criados com capacidade de escolha. Em algum momento antes da história humana registrada na Terra, ocorreu uma rebelião no mundo espiritual, quando parte dos anjos decidiu abandonar sua posição de fidelidade a Deus. O Novo Testamento menciona esse evento de forma direta ao falar sobre anjos que não permaneceram em sua condição original, como está escrito em Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Esse versículo sugere que houve uma ruptura profunda na ordem angelical, quando alguns escolheram seguir um caminho de rebelião e orgulho. A tradição bíblica associa essa revolta à figura de Satanás, descrito em outras passagens como alguém que desejou elevar-se acima da posição que lhe havia sido dada. A própria visão do livro do Apocalipse parece retratar simbolicamente esse conflito espiritual que abalou o mundo celestial, como está escrito em Apocalipse 12, 7 e 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse episódio revela que o mal espiritual não surgiu como criação de Deus, mas como consequência da rebelião de criaturas que escolheram se afastar da verdade, transformando o dom da liberdade em instrumento de oposição ao próprio Criador. Depois de explorar tantos relatos extraordinários sobre os anjos nas Escrituras, surge uma pergunta que atravessa os séculos. Esses seres espirituais ainda participam da vida humana hoje? A Bíblia sugere que sim. Embora sua presença raramente seja percebida de maneira visível, os textos sagrados indicam que o ministério angelical continua ativo no cuidado daqueles que pertencem a Deus. Os anjos são descritos como servos enviados para auxiliar e
proteger aqueles que caminham na fé. Essa verdade aparece de maneira clara quando o autor da Epístola aos Hebreus explica a função desses seres no plano divino, como está escrito em Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa afirmação sugere que o mundo espiritual está muito mais próximo da vida cotidiana do que geralmente imaginamos. Muitas tradições cristãs também associam a presença angelical à proteção providencial que acompanha os fiéis ao longo da vida. O próprio Jesus menciona algo semelhante ao falar sobre o cuidado de Deus pelos pequenos e humildes, indicando que seus anjos permanecem diante do Pai. Como está escrito em Mateus 18:10, Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Essas palavras sugerem que existe uma dimensão invisível de cuidado e vigilância espiritual, onde mensageiros de Deus acompanham a jornada humana. Assim, mesmo quando o homem não percebe, o céu pode estar muito mais presente em sua história do que ele imagina. As Escrituras também indicam que os anjos participam de algo ainda mais profundo do que simples intervenções pontuais na história humana. Eles parecem exercer funções dentro do governo espiritual do mundo. Em alguns textos bíblicos, vemos indícios de que existem anjos associados a nações, territórios ou acontecimentos históricos, participando de uma realidade invisível que influencia os acontecimentos da Terra. Um dos exemplos mais intrigantes aparece no livro de Daniel, quando um mensageiro celestial explica ao profeta que sua resposta demorou porque houve resistência espiritual no caminho. Como está escrito em Daniel 10, 12 e 13, então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Esse relato revela um vislumbre do que parece ser um conflito espiritual que ocorre além da percepção humana, envolvendo anjos fiéis e forças espirituais que se opõem ao propósito de Deus. O texto sugere que a história visível das nações possui também uma dimensão invisível, onde decisões espirituais e batalhas silenciosas acontecem nos bastidores do mundo. Essa perspectiva amplia profundamente a compreensão da realidade, mostrando que a existência humana não está isolada dentro do universo material. Há um cenário maior onde o céu e a terra se encontram e onde os anjos participam da execução do governo divino sobre a criação. Outro aspecto fascinante, revelado pelas Escrituras, é que os anjos não apenas participam das ações de Deus, mas também observam com admiração o desenvolvimento do plano da salvação para a humanidade. O apóstolo Pedro explica que as verdades do Evangelho são tão profundas que até mesmo os seres celestiais desejam compreendê-las plenamente. Como está escrito em 1 Pedro 1:12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Essa passagem revela algo surpreendente. Enquanto os homens frequentemente ignoram ou desprezam a mensagem da redenção, os anjos contemplam esse plano com profundo interesse. Para eles, a salvação humana manifesta aspectos da graça de Deus que nunca haviam sido revelados antes. Os anjos conhecem o poder e a santidade divina, mas a cruz revela algo ainda mais extraordinário: a misericórdia de Deus para com criaturas caídas. Dessa forma, o Evangelho não é apenas uma mensagem dirigida à humanidade. Ele também se torna uma demonstração pública da sabedoria e do amor divino diante de todo o universo espiritual.
As Escrituras também indicam que os anjos terão participação significativa nos acontecimentos que marcarão o fim da história humana e a consumação do plano de Deus. Nos ensinamentos de Jesus e nas visões proféticas do Apocalipse, esses seres aparecem como executores das decisões divinas durante os eventos finais. O próprio Cristo declarou que os anjos participarão da separação entre os justos e os ímpios no último julgamento, como está escrito em Mateus 13, 41, 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No livro do Apocalipse, os anjos aparecem repetidamente anunciando juízos, tocando trombetas e derramando taças que simbolizam o julgamento divino sobre o mundo. Esses relatos mostram que os anjos não são apenas testemunhas da história, mas também participantes ativos na execução da justiça de Deus. Assim, do início da criação até os eventos finais, a presença angelical atravessa toda a narrativa bíblica, revelando que o mundo espiritual está profundamente entrelaçado com o destino da humanidade. Ao reunir todas essas revelações bíblicas, torna-se evidente que existe uma ligação profunda entre o mundo humano e o mundo angelical. Embora essas duas dimensões sejam diferentes em natureza, elas não estão completamente separadas. Os anjos aparecem nas Escrituras como servos de Deus que frequentemente interagem com a história humana, participando de momentos de proteção, revelação, juízo e orientação. Ao mesmo tempo, a Bíblia também alerta para o perigo de transformar os anjos em objeto de adoração ou devoção exagerada. O próprio apóstolo João relata que, ao receber as visões do Apocalipse, tentou se prostrar diante do anjo que lhe falava, mas foi imediatamente corrigido. Como está escrito em Apocalipse 22, 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Esse episódio deixa claro que os anjos, por mais gloriosos que sejam, continuam sendo servos do mesmo Deus que os homens são chamados a adorar. Assim, a relação correta com o mundo angelical não é de culto, mas de reconhecimento e gratidão pelo ministério que Deus lhes confiou. Quando todas as passagens bíblicas são consideradas juntas, percebemos que a existência dos anjos aponta para uma verdade maior. O universo é muito mais amplo e espiritual do que a percepção humana costuma imaginar. A Bíblia revela que a criação de Deus inclui não apenas o mundo físico que vemos, mas também uma vasta realidade espiritual, habitada por seres inteligentes, poderosos e dedicados ao serviço divino. Esses seres não existem para substituir o relacionamento entre Deus e o homem, mas para participar do grande drama da criação, da redenção e da restauração final de todas as coisas. Ao contemplar essa realidade, o ser humano é convidado a reconhecer que sua vida está inserida em uma história cósmica muito maior do que ele próprio. Os anjos testemunham essa história desde o início e continuam observando o desenrolar do plano divino. No fim das contas, a verdadeira mensagem sobre os anjos não é sobre seu poder ou sua glória, mas sobre a grandeza de Deus, que governa tanto o mundo visível quanto o invisível com perfeita sabedoria. E agora eu quero saber a sua opinião. Entre todos esses mensageiros celestiais que aparecem nas Escrituras, qual anjo você já conhecia antes de assistir este vídeo? Miguel, Gabriel ou algum outro que aparece na Bíblia? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu realmente gosto de ler e responder vocês. E se você ama explorar os mistérios, as histórias e as profundezas da Bíblia, inscreva-se no canal Virtude em Verso, porque aqui nós
Mergulhamos nas Escrituras com curiosidade, respeito e profundidade. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que gosta de aprender sobre a Bíblia e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.